Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos ler Evangelho de Marcos, capítulo 6, do versículo 17 ao 29. De fato, Herodes tinha mandado prender João e acorrentá-lo na prisão por causa de Herodíades, esposa de seu irmão, Filipe, com a qual Herodes se casara. É que João dizia a Herodes: não lhe é permitido ter a mulher do seu irmão. Então Herodíades odiava João e queria matá-lo, mas não conseguia, porque Herodes tinha medo de João e o protegia, sabendo que ele era homem justo e santo. E quando ouvia a Herodes, ficava muito confuso e o escutava, com prazer. Chegou, porém, um dia oportuno, quando Herodes, por ocasião de seu aniversário, ofereceu um banquete a seus magnatas, aos oficiais e às grandes personalidades da Galileia. E a filha de Herodíades entrou, dançou e agradou a Herodes e aos convidados. Então o rei disse à menina: peça-me o que você quiser, e eu lhe darei. E jurou: qualquer coisa que você me pedir, eu lhe darei, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? Ela respondeu: a cabeça de João Batista. Entrando logo com pressa na presença do rei, ela pediu: quero que me dê agora mesmo num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento que tinha feito e dos convidados, não quis deixar de atendê-la. Imediatamente, o rei mandou um executor com ordens de trazer a cabeça de João. Saindo, ele cortou-lhe a cabeça na prisão e a levou num prato. Entregou-a para a menina, que a entregou à sua mãe. Quando souberam disso, os discípulos de João foram, pegaram o cadáver e o colocaram num túmulo. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, essa passagem ela tem tantos detalhes que dariam para ser abordados que eu cheguei a anotar alguns pontos só para o vídeo não ficar muito longo. E a intenção dessas interpretações é mostrar que, além de perceber o contexto em que as pessoas vivem nas escrituras, elas sim podem ser interpretadas para o dia de hoje, porque a Bíblia é um livro atemporal. Então tem muita gente que diz assim: ah, não, mas foi escrita há muitos anos, né? Já mudou muita coisa desde lá. Só que os ensinamentos que Deus permitiu que seguissem para a posteridade, eles são atemporais. Então tudo que acontece aqui, a gente pode trazer para os dias de hoje, adaptando para o nosso tempo, sim, mas a lição final a gente consegue tirar para os dias atuais, tá? Então é um livro atemporal. Qual que é o cenário que a gente vê aqui, né? João Batista, que era o primo de Jesus, que batizou Jesus no Rio Jordão, ele era o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento, que dizia: eu sou a voz que clama no deserto. Então ele veio anunciar a chegada do Messias. Ele veio preparar os caminhos para quando o Messias fosse se revelar. Então João Batista simplesmente é o cumprimento de uma profecia. Ele virou a palavra. Então a Bíblia diz que ele é a voz que clama no deserto. Então ele não é como a voz que clama no deserto. Ele é a voz que clama no deserto. Então ele viveu tão intensamente a missão dele, o propósito dele, da vida, que ele se tornou a profecia, ok? Então, este cara maravilhoso está preso. E por que ele está preso? Porque João Batista, ele apontava os erros das pessoas. Então os profetas, eles acabavam fazendo isso, né? Eles apontavam os erros, principalmente de líderes, de governantes, de reis. Então eles estavam ali para denunciar estes erros. E geralmente os reis, os líderes, eles se incomodavam com esses apontamentos, porém eles respeitavam, porque os profetas, eles tinham autoridade espiritual. E essa autoridade espiritual, ela era uma autoridade pessoal também, porque eles não só apontavam os erros das pessoas, mas a vida deles era uma vida reta. Então, eles tinham propriedade para apontar os erros, né? Além de muito conhecimento das escrituras. Então, João Batista estava denunciando que Herodes tinha se casado com a esposa do irmão dele, Filipe, a Herodíades. E Herodíades odiava João Batista por causa disso. Por quê? Porque ela queria estar casada com o rei, né? Então por isso que ela traiu o irmão dele. Ela queria esse lugar de destaque, né? Ela queria poder. E aí
ela odiava João Batista. E na festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodíades fez uma dança na frente dele. E ele se agradou muito, imagina. Tinha todos os magnatas lá, ele bebendo, tava todo aquele clima, né? Provavelmente ele tava embriagado. E aí ele falou assim, ó, tua dança foi tão maravilhosa que eu te dou até metade do meu reino, se tu quiser. E ela foi pedir conselho para a mãe dela. Imagino que ela era uma jovem, uma adolescente. E ela foi pedir correndo conselho para a mãe dela. E o que a mãe dela pediu? Pensa, podendo pedir tudo. Ela pediu a cabeça de João Batista. E Herodes não queria fazer isso. Ele ficou triste, a Bíblia diz que ele ficou triste, porque ele tinha medo de João Batista, tinha medo porque ele falava com autoridade, né, e autoridade espiritual, então eles eram pagãos, eles acreditavam em muitas coisas. E aí sabe-se lá o que Deus ia fazer com ele se ele tocasse nesse homem, né, nesse profeta. Mas ele também, ele gostava de ouvir os ensinamentos de João Batista. Então ele de uma certa forma tinha um envolvimento com a palavra por causa de João Batista. Porém, para sustentar como é que eu vou dizer? A reputação, ele acatou, porque ele prometeu, ele fez uma promessa, né? Quando o rei prometia algo, ainda mais em um evento desse porte, ele não podia descumprir, isso era questão de honra. Então ele cumpriu, entregou a cabeça de João Batista numa bandeja para aquela menina. O que aquela menina ia fazer com aquilo, né? Mas enfim, a pergunta é, o que tu faz quando alguém te aponta um erro? Porque Herodes, o que ele fez com os apontamentos de João Batista? Pegou e prendeu ele. Então, se uma pessoa que tu admira tá te dando um conselho, tá te dando aquelas críticas construtivas, né? A gente detesta ouvir uma crítica. Mas quando tu ouve uma crítica construtiva, que às vezes te magoa, né? E às vezes ela entra em conflito com uma escolha que tu fez pra tua vida. Por que a gente não acolhe antes de rejeitar, antes de fazer aquela pessoa, sabe, ignorar ela ou falar mal dela para os outros? Porque às vezes é uma reação que a gente tem, não, eu vou diminuir essa pessoa para que esse meu erro que ela está apontando não sobressaia, né? O que eu faço? Então é o meu convite, né? Vamos refletir o que eu faço quando alguém que tem autoridade no que está falando, que tem propriedade, que é uma pessoa respeitosa, tá me apontando um defeito meu. Como que eu reajo? Herodes prendeu João Batista. Outra pergunta. O que tu é capaz de fazer pela tua reputação? Em quantas pessoas tu tá disposto a pisar? Quantas pessoas tu tá disposto a ignorar? Quantas pessoas tu tá disposto a não se importar com o que elas pensam em relação a ti? Só para te ganhar reputação. E hoje em dia isso tá tão atual que é os likes, né? As views. Às vezes, tu quer sair nos stories batendo foto com pessoas que têm renome para que pareça que tu tem também. Às vezes, tu quer bater fotos nos stories mostrando que tá lendo livros que tu não leu. Quem que tu tá disposto a parecer ser por reputação? Porque às vezes a gente tá tão preocupado no que os outros vão pensar da gente, a gente tá tão preocupado em ter esse status que a gente nem sabe mais quem a gente é. A gente se perde no personagem que a gente tá criando. Então essa é uma pergunta que eu me faço e que eu pergunto pra vocês também, né? O que tu tá disposto a fazer? Começa a analisar as tuas atitudes. Será que o que tu tá fazendo não é para parecer algo que tu não é? O que tu tá querendo que as pessoas engulam da tua imagem que tu não é? Que tu tá tendo que forçar para parecer aquilo que tu não é? Outra pergunta. Qual preço tu tá disposto a pagar para defender a tua verdade? Agora eu tô falando de João Batista. Porque para defender a verdade, tu vai ter que pagar um preço. E não é barato. Para ele custou a vida. Às vezes para ti vai custar a tua profissão, porque vão te colocar numa posição em que tu vai ter que burlar algumas coisas e vai contra teus princípios, tu vai ter que dizer que não. Às vezes vai de encontro com o teu relacionamento, né? O que eu tô disposto a pagar para defender a minha verdade? Por exemplo, eu tô namorando e eu não quero ter relações sexuais antes do casamento. Tu tá disposto a pagar o preço disso? Porque o preço disso pode ser que o teu parceiro não queira mais ficar contigo.
mas tu tem que defender a tua verdade. Se essa for a tua verdade, né? Então, qual preço tu tá disposto a pagar para defender a tua verdade? Porque a gente tem, o Espírito Santo, ele sopra aqui, ó, na nossa mente, ele diz assim, ó, isso aqui não é legal que tu faça. Mas se tu não fizer, tu vai ser rejeitado. Se tu não fizer, vão falar mal de ti. Se tu não fizer, as pessoas... Porque assim, ó, quando tu começa a andar na verdade, o teu jeito de ser, ele acaba constrangendo as pessoas à tua volta que não estão em verdade. Tá? Então, quando tu começa a andar num caminho reto, tu pode não dizer nenhuma palavra. Aqui, João Batista, ele tava apontando os erros, né, de Herodes. Mas, quando tu tá andando na verdade, tu não precisa dizer nada. Só a tua vida, as circunstâncias da tua vida deixam em constrangimento a vida de pessoas que não andam em verdade. E tu pode pagar um preço caro por isso. Porque as pessoas vão começar a te rejeitar e te odiar. E tu vai pensar assim, mas o que eu fiz? Eu não fiz nada. E às vezes tu pergunta pra pessoa e ela te dá alguns motivos. E alguns motivos rasos, que nem seria motivo pra essa pessoa parar de falar contigo. E aí tu fica pensando, é verdade. Eu falei com ela, né? Isso e aquilo. E aí tu começa a questionar a tua identidade. E aquilo te distrai pro caminho reto que tu tava indo. Então tu vê como as coisas são, né? Ai, Jesus, tem tanta coisa legal pra falar sobre essa passagem. Agora, outro ponto. Agora vamos falar de Herodíades, a mãe daquela menina. Você é exemplo para quem você é responsável ou só se aproveita das circunstâncias? Aqui tem um ponto tão importante que é essa menina tá sujeita a tudo que a mãe dela decidir por ela. Ela já não mora com o próprio pai, porque a mãe preferiu um posto de topo, né? Tá morando com o tio. Ela teve que dançar pro tio, para agradar esse tio, porque a mãe dela quer continuar nesse lugar. Então, como que tu age com quem tu é responsável? Tu é um exemplo para essa pessoa? Tu é um porto seguro? Tu vai dar bons conselhos? Então aqui fica o alerta para os pais e mães. A gente tem que se alinhar em princípios antes de aconselhar, antes de dar exemplo para os nossos filhos. Do contrário, a gente vai criar um monstro que vai crescer e vai ser pior que nós. Porque nossos filhos não só são imitações nossas, mas eles são versões melhoradas daquilo que a gente ensinou. Então, se tu tá ensinando uma coisa errada, teu filho pode crescer e ser 10 vezes pior que tu. Que até tu vai se surpreender como é que aquela criança chegou naquele ponto. Então, você é exemplo para quem você é responsável? Então, quando a gente tem alguém responsável, que a gente é responsável, a nossa meta tem que ser exemplo para essa pessoa. Nem que isso custe um monte de coisa na nossa vida. O que eu tenho que abandonar? O que eu tenho que mexer aqui para me tornar um exemplo para essa pessoa? Porque nada mais importa quando tu é responsável por alguém. Porque tu tem um pequeno cidadão ali sob tua responsabilidade. E um dia ele vai sair pro mundão e ele vai influenciar pessoas. Vai ter pessoas ao redor dele que ele vai reverberar o que ele aprendeu. E o que tu tá ensinando? Então são esses os pontos que eu tirei dessa passagem hoje. Gostaria de falar muito mais, porém já está muito longo esse vídeo. Então, agradeço aos que ouviram. Se fizer sentido, compartilha, se inscreve no canal, curte e amanhã a gente volta com mais uma reflexão. Deus abençoe vocês.